Você sempre fala que a gente faz react aqui no YouTube só pra poder criticar, não é mesmo? Então hoje eu peguei um vídeo e falei assim, cara, vou fazer react desse vídeo pra poder elogiar, tá? Se em algum react desse canal não vão existir críticas, eu acho que a única possibilidade é um react desse cara aqui. Vamos nessa. Então, hoje nós pegamos aqui para reagir a um vídeo do Jeff Nippard, tá? Ele é conhecido, é um youtuber canadense, conhecido por ser a aristocracia, a aristocracia do treinamento científico. Então esse é o cara que popularizou aí você chegar lá pro seu amiguinho e falar, então, não faz assim porque tem um estudo que fala tal e tal coisa. Então vamos ver aqui o que ele tem a falar sobre como você pode melhorar o seu treino de pernas. Mas, antes disso, já vou te dizer aqui, não se esqueça, meus amigos, não se esqueça de usar o cupom BARAUNA na Integral Médica. Pegar os seus brindes ali, frete grátis para todo o Brasil, entendeu? Um whey e uma creatina, acho que já bate o frete grátis ali, show de bola, você pega um ótimo custo-benefício de whey, barrinha de ovo maltine aí, a galera tá na moda, tá gostando pra caramba, eu experimentei, muito gostosa, se você gosta de ovo maltine, então, delicioso, tá? Últimas chances de entrar no Baraúna Squad. Então, se você quer fazer parte do BS, aproveita. Tá acabando o período que as vagas vão ficar abertas, tá? Não vou falar o dia ainda, mas quando fechar, vai fechar por um bom tempo. Novidades em breve. Mas agora, vamos de volta aqui ao nosso react, tá? Eu comecei já a assistir esse vídeo. Eu tinha esquecido de colocar pra gravar aqui, tava falando sozinho, essa é a verdade, tá? Mas vamos relevar isso. Deixei o vídeo levemente acelerado. Família, tá em inglês. Vou tentar fazer a tradução simultânea aqui pra vocês, mas pra quem está vendo o vídeo, deixei aqui a legenda também ativa, beleza? Então vamos nessa. This is the exact leg workout I followed for 365 days straight, no skipping, and it took my legs from looking like this to this. And in this video, I'll show you every exercise and every technique cue that I use. Ixi, eu tô na frente, né, família? Calma aí. Pronto, sai da frente. And I'll break down the science behind why it works so well. Let's get into it. All year, I kicked off this leg workout with lying leg curls. Putting them first was an absolute game changer for how my knees feel when I squat. By doing them first, not only do you prioritize your hamstrings, which is a muscle. Então ele começa o treino pela mesa flexora para poder se sentir melhor ali na hora que ele faz um agachamento, certo? But you also get your knees and soft tissues nice and warmed up for the rest of the workout. You may be surprised at just how much better your squats will feel when your posterior chain is slightly activated going into. A galera esquece, pega aqueles estudos que falam assim: "Ah, você tem uma grande ativação de posterior de coxa quando você faz um agachamento", e desconsidera completamente porque a ativação, ela não significa que vai ter hipertrofia ali, certo? Paradoxo de Lambert, não é mesmo? Que é o quê? O seu músculo ali encurta por causa de uma articulação que está flexionando, no caso o joelho está flexionando, o posterior está encurtando. Mas ele alonga na articulação do quadril, porque o quadril está flexionando, então o posterior de coxa está alongando. Então, porque ele mantém o mesmo comprimento, a gente não tem hipertrofia significativa ali, porque ele não encurta e alonga como um todo. Deu para entender? Explicaçãozinha, mas só para você ter uma ideia. Então, o que acontece? A galera desconsidera completamente. Esquece que o posterior de coxa trabalha de alguma forma quando você faz um agachamento, mas o trabalho dele é significativo, galera. Your glutes will fire better, your knees will track more smoothly, and you should be stronger. So, if you've ever had cranky knees during squats, o trabalho não, né? O trabalho que eu quero dizer é ativação, no sentido de ele vai estar sendo usado nesse movimento, por mais que ele não hipertrofie. Try curling first. Now, why did I pick the lying leg curl over the seated leg curl? Well, e aí aqui é uma boa pergunta, ó. During squats, try curling first. Now, why? Por que ele faz mesa flexora se não a cadeira flexora? Já que aí ele fala aqui na frente, ó. Lying leg curl over the seated leg curl. Well, most of you have probably heard me talk about this study before, which showed that across 12 weeks, seated leg curls caused 1.6 times. Ó, a cadeira flexora, ela gera até 1.6 vezes mais de hipertrofia nos posteriores de coxa do que a mesa flexora. Então, por que ele começa o treino dele então pela mesa flexora? Não é melhor usar a cadeira flexora, já que ela vai dar mais hipertrofia? Aí é o que ele fala aqui, olha só. 6 times more hamstrings growth than lying leg curls, which is true. So let me explain. First, I do lying leg curls on one day of the week.
O cara faz 2 treinos de perna na semana, então ele dá 2 estímulos diferentes para o posterior de coxa dele na semana. Ele começa dando 2 estímulos diferentes. Por quê? A gente sabe que você tem uma variação de estímulos também é positivo para a hipertrofia. Então, cara, não poderia ser mais certeiro aqui. Ele não precisa começar os 2 treinos dele pela mesa flexora ou pela cadeira flexora, se ele pode começar cada um dando uma variação ali. The week, and then seated hamstring curls on my Cara, eu falei, hein? Ó, essa foi a parte do vídeo que eu assisti. Eu assisti mais ou menos até uns 2 minutos. Vamos ver. second leg day of the week. Also, research shows that having exercise variety is generally better for developing a muscle more proportionally across all of its heads. And even though this study did show better hamstrings growth with the seated leg curl, there is another big muscle in your legs called the sartorius, and it actually grew better with lying leg curls. And the sartorius is a really important muscle for bodybuilding, Presta atenção nisso daqui. especially when you're lean, because it's this vertical muscle that really Esse músculo aqui se chama sartório, tá? É um dos músculos mais difíceis de se aparecer no palco, porque geralmente a galera não faz um trabalho significativo para ele, então ele não é tão hipertrofiado. E segundo, porque você precisa estar um pouco mais seco para ele poder começar a aparecer, né? Realmente no final da desidratação ele começa a aparecer de forma mais significativa. No caso do João Hecker, por exemplo, que foi o nosso atleta aí, que estreou recentemente, meu e do Samuel, pegando boas colocações na estreia dele, uma das coisas que nós fizemos foi o que eu fiz no caso, foi incluir padrões de flexão de joelho, no caso aqui, ó, a mesa flexora, ele fazia isso na polia, porque ele treinava numa academia de prédio, não tinha mesa flexora, eu falei, opa, João, a gente precisa melhorar esse sartório aí. Então ele fez isso na polia de forma unilateral. Entendeu? Eu coloquei ele pra fazer e, cara, o sartório dele deu uma melhorada boa até, tá? Mesmo em déficit ali, conseguiu aparecer bem ainda na competição, nas poses que ele mandava pra gente, nas fotos. in your legs called the sartorius, and it actually grew better with lying leg curls. And the sartorius is a really important muscle for bodybuilding, especially when you're lean, because it's this vertical muscle that really pops out on your quad poses. And I kept going lengthen partials at the end of every last. Aí aqui ele fala que ele fez algumas repetições parciais em todas as séries de mesa flexora, porque set. So once I couldn't get the pad all the way up, but we can. Você é mais forte na parte mais alongada da mesa flexora. Então você puxar algumas repetições parciais te ajuda a explorar essa parte do movimento que você é mais forte. Pô, excelente. Excelente. Can't get the weight all the way up, so we can leverage that by using partial reps at the end. Now, the biggest mistake I see on these is letting your hips pop up. This will allow your glutes and low back. Seu bro treinando aí, ó. Manda pra aquele seu amigo aí que faz aquela mesa flexora, cara, suspeita. To help you cheat the weight up. So instead, you should think about driving your hips into the pad as you. Aqui ele ainda tá roubando um pouquinho, tá? Eu não gosto dessa dica que ele deu aqui. Curl. You can also grip the handles harder. Mano! Estourei o microfone, foi mal. Vocês conseguiram perceber o que aconteceu? Critiquei o Jeff Nippard. To help pull yourself into the bench. Remember, you want everything to be as stable as possible here so that all that tension coming from the weight stack is being sent directly into your hamstrings. Okay, this is where the real... Vamos lá, você que é um cara treinado, você, vamos lá. Você que faz parte da aristocracia do bodybuilding aqui, você consegue fazer uma mesa flexora sem roubar? Não? Eu vou te ensinar agora como é que você vai fazer. Em vez de usar essa dica, all that tension coming from the weight stack, em vez de usar essa dica clichê que ele deu aqui de você vai dar encoxada no banco, dar uma empurradinha aqui, ele tá empurrando o quanto que o quadril dele tá levantando. Presta atenção, né? O que você vai fazer? Você vai focar, presta atenção nisso daqui, essa dica é valiosa. Você nunca mais vai fazer uma mesa flexora errada na sua vida. Você vai focar em, no final da subida, levantar o seu joelho do banco. Por quê? Lembra que o seu glúteo, ele faz 3 movimentos principais. Rotação externa, abdução, que é abrir, né? Abrir e rodar para fora. E extensão do quadril. Ou seja, ele faz... Vamos supor que o meu ombro aqui é meu quadril, tá? Ele faz extensão do quadril. Então, quando você levanta o joelho do banco, você contrai o glúteo, o seu glúteo fica coladinho na máquina e, consequentemente, você consegue isolar muito mais, estabilizar muito melhor o seu posterior de coxa, cara. Isso aqui é valiosíssimo, tá? Não precisa levantar necessariamente o joelho do banco, mas só de você ter essa intenção, né? Você já vai conseguir, cara, melhorar muito, muito, muito a sua mesa flexora. Opa, mutei. Of 6 to 8 quickly into your hamstrings. Okay, this is where the real heavy overloading starts. 3 sets of 6 to 8 reps on the pendulum squat. This was easily my #1 quad builder for my year-long experiment.
And of course, it's not just for the quads. Like any squat, it'll also smash the glutes and the adductor muscles of the inner thighs. Now, obviously, ele faz um pêndulo aqui no caso, né? Não é qualquer agachamento, mas você poderia tranquilamente usar um agachamento livre aqui, se sua academia é um pouco mais de boa. Até melhor ainda se você usar um agachamento no Smith, mas já vai ter um ótimo trabalho aqui tanto de quadríceps quanto de glúteos. Aí no caso ele tá falando que ele faz 3 séries aqui. not every gym has a pendulum squat machine, so if you don't have one, you can swap it out for another squat variation that you can progressively overload well, like a barbell squat, Smith machine squat, or a hack squat. For barbell squats, you can make them Basicamente o que eu acabei de falar. more quad dominant by placing the bar higher on your traps. Aqui a gente entra numa parte do vídeo que eu não tinha assistido ainda, tá? Então se eu começar a falar coisas e ele falar logo em seguida, aí a culpa não é minha também, galera. Staying more upright. For Smith machine squats, you can increase the quad emphasis by keeping your feet back underneath you and letting your knees travel forward. Same for hack squats. Feet back and a deeper knee angle for quad bias. Quanto mais baixo o seu pé estiver na plataforma, ou mais para trás ele estiver no chão, no caso do agachamento guiado, mais quadríceps você vai recrutar. I prefer the pendulum though, because you not only get low back support like on a hack squat, but pendulum squats are notoriously harder at full depth, so you have to fight more to get out of the bottom. This gives you a massive growth stimulus for the quads. I also find the arcing movement path of a pendulum squat feels a bit smoother than the linear movement path of a hack squat, but I'm kind of splitting hairs now if I'm being honest. Your quads should feel lit up even after just one set, and that's exactly why you don't want to push every set all the way to failure on these. So leave 1 or 2 reps in the tank for the first couple sets. Tá, aqui ele fala para deixar 1 a 2 repetições na reserva nas 2 primeiras. This will still deliver a gigantic quad stimulus without hurting your performance for the subsequent sets. Then on the last set, I really hype myself E na terceira série ir até a falha. O que vocês pensam sobre isso? Eu vou dar minha opinião, olha só. up and give it everything I've got. I just tell myself to keep going up and down until I can't get up anymore. Then I let the weight drop on the safety pin. But remember, Isso é falha. Deixou o peso cair, tá? Isso é falha. that with the pendulum squat in particular, it will feel very hard in the bottom, especially as you approach failure. So even if it O feels que é muito bom. Deixa eu ir uma coisa de cada vez, né? Por que é legal você fazer aqui só a última série até a falha? Você poderia não chegar até a falha na última série e ter um estímulo extremamente parecido para hipertrofia? Poderia. Só que mesmo que se você for um cara que sabe treinar muito bem, eu ainda defendo a ideia de que a gente precisa treinar a nossa capacidade de chegar na falha. Porque senão você se acostuma a deixar 1 a 2 na reserva, na hora que você vai perceber você está deixando ali 3, 4 sem nem perceber. Então eu gosto da ideia de até a última série até a falha, só a última no caso, porque você entende qual é o seu limite e você vai sempre se lembrando de qual é o seu limite, entendeu? Às vezes você deixar sempre 1 a 2 na reserva, cara, mesmo que você seja um cara experiente, a gente viu aí o Nick Walker treinando, cara. Pô, o Nick Walker, pelo amor de Deus, o cara tava treinando com 4 na reserva ali, facilmente pensando que tava com 1 na reserva. Galera, vamos combinar, né? then I let the weight drop on the safety pin. But keep pushing. E aqui... You can just get through that sticking point near the bottom. Oh, caramba, peraí, deixa eu mudar pra cá. Aqui, Approach quando failure. ele chega... So even if it Quando ele chega nessa parte mais baixa do movimento, é a parte mais difícil, mas na parte mais alta é a parte mais fácil. O que é ótimo, porque você tem uma amplitude de movimento muito completa para fazer e ainda assim você consegue, cara, chegar até a falha mesmo, porque você está num maquinário, você está com segurança. Você pode fazer a mesma coisa que ele está fazendo aqui, vai ter o mesmo padrão de curva de tensão aqui num agachamento no Smith, entendeu? If it feels like you can't get the weight up, keep pushing. If you can just get through that sticking point near the bottom, you will be able to get all the way up and finish aggressively overloading by adding a little weight or a rep from week to week. Now, the most common mistake I see here is cutting your depth short. One of the main advantages of the pendulum O cara tá fazendo meio agachamentozinho. squat is that it's very quad dominant. But if you're not getting deep enough, your quads are really missing out on that juicy pendulum squat. E outra, quando você faz o agachamento curto, você não só tá deixando ele isolado no quadríceps e não tá levando pro glúteo, mas também não tá aproveitando o máximo possível do estímulo que você poderia estar dando pro próprio quadríceps, tá? A gente tem estudo mostrando que quanto mais você desce, mais hipertrofia você tem no quadríceps, mesmo utilizando um peso menor, tá? Thought. Now, when it comes to hamstrings growth, I do think the tried and true Então, beleza, ele deu um exercício para quadríceps, já foi para posterior de coxa de volta. Romanian deadlift made the biggest difference for me this year. Obviously, a common theme I followed all year was choosing exercises that I could add a little weight to from week to week. So if you start your program doing 2 plates per side for 6 hard reps, and you end your program doing 3 plates per side for 6 hard reps, your glutes and hamstrings will be bigger.
That's just how it works. And this exercise obviously complements our hamstrings exercise from earlier, since the leg curl trains knee flexion, while the RDL trains hip extension. Então aqui ele já usou um exercício que é joelho dominante, agora ele vai para um exercício que é quadril dominante. Those are the two functions of the hamstrings. The main cue you want to focus on here is pushing your glute. Para posterior de coxa, no caso, né? Honestamente, eu escolheria um stiff em vez de um deadlift romano, tá? Qual que é a diferença? Deadlift romano você flexiona levemente ali o seu joelho, no stiff você mantém o seu joelho stiff, né? Rígido, esticado. Glutes straight back. That keeps the movement a true hip hinge and prevents you from turning it into a squat. I also keep a slight knee bend on these, but don't let my knees drift forward. Just enough of a bend to keep stress off my knee joints and keep tension on the muscle. And I'll say this, if you've never filmed your RDLs from the side, you should do it. This angle will give you the best insight on your form. As you lift, the bar should be moving up and down in a straight line centered over the middle of your foot, not drifting out to the front. Now, the most common mistake I see... Deixar a barra sempre próxima ali do seu corpo para evitar sobrecarga lombar. ...on the Romanian deadlift is actually overreaching at the bottom. A lot of people chase extra range of motion by collapsing their spine. Cara, presta atenção. Ó, isso aqui é legal, tá? Você para de focar na amplitude do movimento, foca na amplitude do músculo. Eu sempre falo isso. Quando você faz um exercício na musculação, a nossa ideia não é subir e descer o peso, não é subir e descer a barra. É alongar e flexionar, né? Alongar e contrair o músculo. Ou seja, você vai fazer ali um stiff, esquece que a barra está subindo e descendo. Foca no alongamento do seu posterior de coxa. And letting their back round a lot, or by letting the bar drift too far out in front. Instead, you want to keep your back tight, keep the bar in close to your body, and only lower it as far as you comfortably can while maintaining a neutral spine and keeping tension on your hamstrings. For me, I usually stop just below knee level, and as long as I'm Eu faço a mesma coisa, eu paro mais ou menos um pouquinho depois do joelho ali. maintaining that neutral lower Só que eu faço stiff, né? Então o joelho estaria mais esticado, meu posterior estaria bem mais alongado. back, I can get an amazing hamstring stretch without needing to go any lower. An exercise for the quads is, of course, the leg extension. Voltou para quadríceps. Então você vê que ele está alternando ali entre um e outro, né? Provavelmente para dar... Eita, caiu alguma coisa ali, mas enfim. Ele está alternando entre um exercício e outro, provavelmente para dar o quê? Um tempo de descanso um pouco maior, tirar o acúmulo de metabólitos ali de cada um dos músculos que ele treinou, né? And it complements the compound. E legal que agora ele começa a fazer já... Of course, the leg. Ele começa a fazer já uma faixa de repetições um pouco mais altas. Antes ele estava ali entre 6 e 8 e tudo mais. Agora ele já foi para 8 a 10. Chegando mais para o final do treino, eu gosto da ideia de você aumentar um pouquinho a faixa de reps. Não é obrigatório, tá? Mas é uma ideia interessante na minha visão. Leg extension. And it complements the compound pendulum squat that we did earlier very nicely because it actually hits the big, long rectus femoris head of the quads harder than any squat variation will. That's because the rectus femoris... Inclusive, eu já vi vídeo do Jonato Prestes falando que é mais interessante você spamar, vamos dizer assim, né? Você ter um volume um pouco maior ali de exercícios na cadeira extensora do que em padrões de agachamento, porque você vai ter um trabalho um pouco mais completo de quadríceps e de reto femoral. Eu concordo, porque muitas vezes o reto femoral, a galera foca muito em agachamento, esquece da extensora e o reto femoral fica um pouco para trás, tá? O próprio João também, o João Hacker, ele é uma coisa que a gente vai focar agora nesse próximo período de manutenção, ganho de massa dele, em reto femoral, que na minha visão ficou faltando no físico dele. The big, long rectus femoris head of the quads harder than any squat variation will. That's because the rectus femoris crosses both the hip joint and the knee joint, so it actually won't change length much on a squat because your knees and hips are both moving. However, on a leg extension, your hips are fixed, which means the rectus femoris will actually stretch and squeeze. Basicamente aqui ele está explicando por que a gente vai recrutar mais o reto femoral na cadeira extensora, porque o quadril está travado, não está flexionando e estendendo, então a gente não tem paradoxo de Lombard, né? A gente consegue alongar e contrair o reto femoral. And research backs this up. A 2021 study found that across 5 weeks of training, Smith machine squats didn't grow the rectus femoris, but leg extensions did. It's also just A diferença aqui, ó. femoris. Aqui, ó, num Smith você teve 1,2% de crescimento ali do reto femoral. Numa cadeira extensora você teve 8,8% segundo esse estudo aqui de 2021. Extensions did. It's also just a really good finisher exercise for the quads, in my opinion. That locked in position forces you to really isolate your quad. Outra coisa legal é que dá para você variar a curva de tensão de acordo com a cadeira extensora que você está usando, ou até mesmo adicionando elásticos aqui entre essa parte aqui, né, onde você apoia a canela e embaixo da máquina. Without relying on your glutes or lower back at all.
and I find I can really focus on feeling my quads work with a strong mind-muscle connection in a way that just doesn't work on a squat because there's too much going on. And you don't need much volume here, just 1 or 2 hard sets where you're fighting for every inch will get the job done. And the main technique difference that I made this year was setting the seat back as far as I could get it. This was shown in a new 2024 study to cause about 170% more quad growth than the standard upright seat position quads. And if you want to take it up another notch, you can try doing a slow 3-second eccentric. That isn't because slow eccentrics are inherently better for muscle growth, but they will allow you to get the same quad stimulus with slightly lighter loads, which might ease up some of the strain on your knees, which I needed to do after I injured my knee during a strength test for the experiment. Ai, excêntrica não serve pra nada, que não sei o que lá. Stimulus. Ele tá falando aqui o quê? A excêntrica, se você fizer ela devagar, você não vai ter necessariamente mais hipertrofia, fato. Mas ela é importante, primeiro, por causa disso daqui, ó. O cara tinha machucado o quadríceps dele, o tendão dele. O que ele teve que fazer? Treinamento excêntrico. Então, assim, a excêntrica, ela tem o seu valor, principalmente quando a gente fala de prevenção de lesão. Só que, principalmente, se você faz o treinamento excêntrico, que é o quê? Você precisar de ajuda para subir na concêntrica, porque você não tem força o suficiente para isso, e aí você só segura a fase excêntrica. Isso é um excelente tratamento / prevenção de lesão, tá? Mas no caso dele aqui, ele faz a excêntrica um pouco mais devagar, só para não precisar usar tanto peso. Porque muitas vezes você zera a cadeira extensora da sua academia com facilidade. É um dos primeiros exercícios que você chega a zerar. A man or a woman is the glutes. So we're going to hop into some glute isolation work on the hip abduction. Começando aqui a parte de glúteos, né? Ele vai para uma cadeira abdutora, fazendo 2 sets de 8 a 10 repetições. Machine next. Now, up until the last month or two, I always did these leaning forward because conventional wisdom said that leaning forward should stretch. Aí ele faz a cadeira abdutora com o tronco inclinado para frente, com a bundinha empinadinha, olha lá. Por quê? Você alonga um pouco mais as fibras superiores do glúteo máximo, consegue enfatizar um pouco mais elas e o glúteo máximo de forma geral e tirar um pouco da atenção do glúteo médio e mínimo. Stretch the glute medius better. However, I recently started doing them like this, with my hips extended. And that's because the glute god himself, Dr. Brett Contreras, did a response video to my glute tier list video where he had this to say. If you look at the fiber directions of the glute medius, they're not well aligned for leaning seated hip abduction. However, you can just bridge up and do a hip thrust and then do bridged seated. Esse cara aqui, ele é conhecido como o Glute Guy, o cara do glúteo. Ele tem uma academia chamada Glúteos, que nem o Pacholok tem uma academia chamada Arms, que é braços, né? E ele, cara, só tem mulher com os bundão treinando na academia dele. Tipo assim, ele é o cara dos glúteos, entendeu? Literalmente. Eu vejo os treinos das mulheres que ele faz, das meninas que treinam na academia dele, tem umas paradas meio estranhas, tá? Isso aqui é de boa, porque isso aqui ele só tá fazendo uma abdutora em pé, basicamente. Mas tem umas coisas, tipo assim, ele usa bastante técnica avançada e tudo mais. Mas também o público dele é prioritariamente mulher. E a gente sabe que o público feminino, na gringa principalmente, não tá tão acostumado com treinar pesado, que pode ter uma capacidade um pouco melhor ali de hipertrofia. Treinar pesado que eu digo no sentido de intensidade de treino, tá? Intensidade no sentido de proximidade da falha e peso, progressão de carga. Lá eles têm muito essa questão de, tipo assim, ainda fazer um volume muito alto, papapá, tal. Leaning forward for the glute max, bridged for the glute med. And since there isn't any direct research comparing these two techniques, I think what Brett is saying makes sense. Plus, I suspect that switching up your hip angle on these every now and then is probably better for overall glute development anyway. This way, you're guaranteed to be hitting all the fibers from slightly different extended hips and really focus on stimulating those upper glute medius fibers. Now, the biggest mistake I see here is actually just going too light and not pushing hard enough. For what you get to advanced lifter, you should absolutely be maxing out most hip abduction machines. Really didn't go hard enough. Aqui ele tá começando a falar o óbvio já. Depois ele termina ali fazendo uma panturrilhazinha, 3 sets, 8 a 10 também. Praise that you feel well and push it hard for 8 to 10 reps, emphasizing the deep stretch part of the range. Eu consumo pra caramba os vídeos dele, eu vou adiantar aqui o que ele vai falar, tá? Basicamente é interessante você fazer ali parciais alongadas, variar esses estímulos de parciais alongadas, mas sempre buscando o máximo de alongamento possível na panturrilha, tá? Aí você pode fazer ali, ela em pé tem um potencial um pouco maior para hipertrofia. E é importante que você faça ela sentada também, na minha visão. Não sei se ele vai falar isso aqui, eu acredito que não. Mas é importante que você faça para dar um estímulo legal pro sólio também. Vai melhorar ali o seu agachamento e etc, tá? Basicamente, cara, treinos do Jeff Nippert ali, né? Ele é um cara que... Effective for calf hypertrophy. Okay, so that's all I'm going to cover in terms of workouts from the new program here on the channel. If you want
It won't, and this stretch under load stimulus seems to be especially effective for Ah, ele faz isometria alongada. calf hypertrophy. Okay, so that's all I'm going to cover in terms of workouts from the new program here on the channel. E é isso. Cara, assim, tirando essa isometria alongada aqui de panturrilha, eu acho que o treino dele tá muito, muito bom. Não tem como falar mal de um treino do Jeff Nippard, cara. Ele basicamente moldou o que a gente tem como treino científico hoje em dia, né, cara? Então, assim, é muito difícil criticar esse cara porque ele é um cara que ele se baseia muito em estudo, ele é um cara que traz muita informação relacionada a atualizações do que a gente sabe sobre treinamento. Eu baseei muito do que eu aprendi com esse cara aqui também. Opa, dei um tapa no microfone. Então, recomendo bastante o canal dele, mas recomendo ainda mais, cara, isso daqui, ó. Deixa eu até mostrar pra vocês. O cupom BARAUNA na Integral. É nóis? Então, assim, galera, novamente, façam um treino de vocês baseado, primeiro, no que vocês gostam de fazer, mas segundo, com intencionalidade, né? Com raciocínio por trás do que você está fazendo. Você quer fazer Bro Split? Você sabe que não é a melhor divisão de treino do mundo? Dane-se. Faça a sua Bro Split em paz, meu caro. Mas faça isso de forma consciente, faça isso porque você gosta e não porque não defenda a bandeira de que isso é a melhor coisa do mundo, entendeu? Porque não é. Mas é isso, meus queridos. Tamo junto, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, usa o cupom BARAUNA na Integral e não se esquece também de entrar para o BARAUNA Squad. A gente tá quase fechando as vagas do time aí e eu tenho certeza que se você entrar você vai ter os melhores resultados da sua vida. É nóis, tamo junto, valeu e até a próxima, champs!